Coríntios 9, o apóstolo Paulo vai fazer uma comparação com um alvo aqui da terra. Certamente você já ouviu esse texto ou não lhe é estranho. Nós vamos ler os versos 24 até o 27, e Paulo vai falar dos que correm no estádio e provavelmente comparar com as famosas Olimpíadas gregas, que eram já comum na época de Paulo. Paulo vai falar que as pessoas possuíam um alvo, e ele está comparando isso. Olha, todo mundo tem um alvo, mas eu também tenho. Eu tenho um alvo específico, que na verdade não é só de Paulo, é de todo cristão, e essa é a ideia. Qual é o nosso alvo, ou o maior dos alvos? Se podemos dizer assim. Você já tem um spoiler, que é quando você conta o final da história, que é o céu, mas seria algo ainda mais, né, irmãos? A gente pode aprofundar isso. É o que tem no céu. O que tem no céu? Pensa aí rapidinho, tá? O que tem no céu que é tão bom assim? Olha, a gente vai ouvindo cada coisa, a gente fica assustado, viu? Esses dias eu vi uma entrevista, esses famosos podcasts, que era assim, de pessoas que não são cristãs e tal, e as pessoas dando risada, falando assim, eu prefiro ir para o inferno mesmo, porque, não sei se você viu um vídeo desse, porque quem vai estar no céu são pessoas muito chatas, e eu sei que o meu amigo lá vai para o inferno, então eu vou para o inferno. E as duas pessoas dando risada lá, né? Coitados, né? Enfim, né? Talvez não sabem o que falam, né? Mas o que tem no céu, então? No céu vai ter gente chata? Vai, irmãos, vai ter gente chata, mas lá vai estar todo mundo legal, vai estar todo mundo feliz e alegre, né? Qual que é a grande recompensa do céu? Tem ruas de ouro. Verdade, mas o que vai valer o ouro lá? Você não vai comprar nada? O chamado é para vir comprar sem dinheiro, né? O pão e o vinho, tirar dos poços a água da salvação. O que tem no céu que é tão valioso assim? Olha, o que tem no céu é Jesus. Essa é a grande questão do céu. E graças a Deus que o nosso alvo de fato é lá, pela grande recompensa que é. E Paulo vai nos ensinar que o que tem no céu, ou seja, o nosso desejo de chegar lá, molda o modo como nós vivemos aqui. Por isso pregamos às crianças, por isso pregamos aos adultos, aos idosos, porque a esperança que você tem molda o jeito que você vive agora. Eu já dei alguns exemplos relacionados a isso, mas apenas lembrando, imagine que alguém diga assim, olha, no final do ano, você vai ganhar um prêmio, tá? No final do ano, e virou o ano, dia 1º de janeiro, mas você tem que cumprir tais e tais coisas, que talvez você olhe, é tão difícil, mas se o prêmio for bom, você começa a fazer isso, né? Você vai ganhar um prêmio, desde que você estude tanta coisa, você trabalhe tanto, você faça... gente, dependendo do prêmio, a coisa vai ficando mais fácil. Por quê? Porque o meu futuro molda o meu presente, ou seja, aquilo que eu espero muda o modo como eu vivo agora. Essa é a ideia central desse texto, porque Paulo vai falar das coroas que o mundo recebe, que nós recebemos, e eu quero ler com você aqui, e a gente vai falar sobre esse maior alvo. Diz assim, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Amém? Amém, irmãos? Amém, que benção, hein? Qual é o prêmio que você quer? Essa é a primeira questão. Qual é o prêmio? Todos correm no estádio, pelo menos dos atletas, e um só leva o prêmio. Qual prêmio eles queriam? É o prêmio da coroa, ou da medalha, ou do troféu de ser o primeiro, o número 1 do mundo. Este prêmio é extremamente passageiro, mesmo o primeiro, mesmo o número 1 do mundo. Se você relembrar aí, quem foi o grande campeão que você lembra de qualquer esporte? Acho que um dos mais famosos é o corredor Usain Bolt. Já ouviu falar dele? Usain Bolt,
ele é famosíssimo, né? Que é grande velocista. Quem veio antes dele? Aí a gente já começa a esquecer, né? E o anterior? E não faz tanto tempo assim, talvez 10, 15 anos atrás. Esse prêmio é passageiro, muito bom, mas é passageiro, né? E o prêmio que nós ansiamos? É o quê? Bom, a Bíblia chama esse prêmio de salvação. Salvação. É verdade que a salvação para este mundo não se tornou muito desejável. Primeiro porque as pessoas acham, como essas conversando, que é chato ir para o céu, que é uma coisa ruim, que se você virar crente, a pessoa nem sabe o que é salvação, né? Ele fala assim, se virar crente, a sua vida vai ficar uma vida ruim, chata. Irmãos, para quem olha do mundo, ele não está de todo enganado não, porque o verdadeiro cristão deixa de lado muito pecado, ou deixa de lado o pecado, que é o prazer de quem está no mundo. Alguém já disse que o único céu que alguém mundano vai ver é esta terra, então ele acha que tem muitos prazeres para ele aproveitar aqui. Mas a verdade é que o crente, ele deixa essas coisas do mundo, porque ele tem um alvo maior. Essa é a grande questão. É por isso, como eu disse, que no final do ano você mudaria a sua vida agora, porque o seu alvo ficou maior. Qual é o prêmio que você quer? Qual é o prêmio? Responda não só com o que você acha, porque eu acho que se eu passar o microfone aqui, todos nós, inclusive eu, vamos dizer assim, o maior prêmio que eu quero é o céu. O maior alvo que eu quero é a salvação, é Jesus. Amém, que bênção, né? Mas agora respondamos com a nossa vida, o modo como você está vivendo, aquilo que preocupa o teu coração, o modo como você gasta o seu tempo, como você gere e gasta o seu dinheiro, isso tudo dá indícios do que você ama, sabia? A gente vive e a gente segue aquilo que está no nosso coração. Uma coisa é o que falamos, outra coisa é o modo que vivemos. Então só você, talvez você seja o melhor para dizer o que vai no seu coração. Qual prêmio eu quero? Bom, este mundo tem muitos prêmios, né? O status, a fama. Em tempos de rede social isso ficou mais escancarado ainda, né? As curtidas, enfim, os seguidores, ou o conforto, ou os bens, ou sei lá, o dinheiro mesmo, né? Por mais óbvio que seja. Bom, são as recompensas deste mundo. E nós, cristãos, nós temos alvos diferentes. O apóstolo Paulo, ele diz, os que correm no estádio correm, mas um só leva o prêmio. Vocês correm de tal maneira que alcancem. Há uma bênção aqui que todo mundo pode levar esse prêmio, que é a salvação, que é a vida em Jesus. Mas há uma dificuldade que é a vida em santidade. Novamente, qual prêmio eu quero? E agora, aplicando a ideia de que todo mundo diria que é Jesus, você sabia, irmãos, que nós temos a vida com Deus que nós queremos? Eu acho que eu comentei isso essa semana, não lembro se foi hoje de manhã, foi na quinta-feira, mas nós temos a vida com Deus que nós queremos. Aí você fala assim, não, mas a minha vida com Deus, ela é tão murcha, ela é tão pequena, eu queria ter uma vida melhor. Não. A gente investe naquilo que é importante. Então, faça o teste aí. Você tem vida de oração? Não é aquela oração, com perdão da palavra, aquela benzida que às vezes a gente dá, né? Deus abençoe o dia inteiro, amém. Deus abençoe todo mundo. Não, vida de oração, né? O pastor Pascoal Piragini, eu gosto muito, ele fez uma pesquisa com os líderes da igreja dele, só com os líderes, claro que já é centenas de pessoas, né, lá na PIB de Curitiba, em anonimato, para ninguém se, né, vamos dizer assim, dar informações contrárias, né, os líderes. E tinha uma pergunta lá, você ora mais que 15 minutos por dia? 80% respondeu que não. Imagina, né? Claro que a vida é corrida, irmãos, claro que nós temos tantas dificuldades, mas nós temos a vida com Deus que nós queremos. Leitura da palavra, estudo da Bíblia e tantas outras coisas. Qual é o prêmio que você quer? Qual é o prêmio que você quer? Nós não medimos esforços para ter uma qualificação, não medimos esforços para ter uma promoção,
nem mesmo para fazer coisas benéficas, boas. Alguns de nós, heroicamente, e até pela graça de Deus, sim, não mede esforços pela sua família. Amém por isso? Mas o maior prêmio não é só isso, né? Essas coisas são ótimas, né? Dependendo se estiver na presença de Jesus. Bom, me lembro de uma ilustração de uma moça que, quando era adolescente, filha de pastor, sempre ia um preletor, um pregador muito famoso, ia na casa deles, ficava lá, e ele gostava muito de conversar com essa moça, e ela gostava muito como um pastor assim, referência para ela, e ela tinha vários sonhos. Essa moça em específico, tá? Ela queria ser missionária, não precisa, né, nesse sentido, mas ela queria ser, e ela compartilhava com esse pastor, com muita alegria, dos sonhos, dos projetos, de andar na presença de Jesus. E a vida passou, ela passou numa faculdade boa, foi para outro lugar, para outra cidade. De repente, o pai dela liga: filha, esse final de semana quem vai estar aqui, inclusive vai ficar aqui em casa, é aquele pregador que tantas vezes te abençoou, que você conversou. E ela falou assim: eu vou lá ver ele, vou final de semana, não tenho aula. Falou, ela estava noiva, falou para o noivo dela: olha, se você quiser, você vai lá também, que você vai conhecer, eu quero te apresentar, toda essa história. Chegou lá e foi conversar com esse pregador, falou: então, a gente conversava já faz alguns anos, né? E a vida seguiu. Ela contou o que ela fez, que ela, na verdade, ela foi fazer uma faculdade secular, e esse pregador falou uma coisa que deixou ela desmontada, né? Ele foi mal educado com ela. Ele olhou para ela e falou assim: eu não poderia estar mais decepcionado contigo. As conversas que nós tínhamos, os desejos que você tinha de servir a Jesus. Irmãos, faço aqui a ressalva, tá? Você não precisa romantizar, nem todo mundo precisa ser missionário, não é isso. Mas eu acho que com o tempo acontece com a maioria de nós, se não todos, o que aconteceu com essa moça. Você baixa o padrão. Talvez o seu padrão não é ser um missionário, não estou falando disso, mas de vida com Deus. De vida com Deus. Qual é o prêmio que você quer? Tem tanto prêmio por aí, tanto alvo por aí, tanto status, que a gente começa a dizer: eu vou correr outra corrida, eu vou buscar outra coisa. Mas que você seja lembrado que o seu alvo é o céu. Você foi criado para servir e amar Jesus. E se você amar qualquer outro Deus, que não há, né? Mas como diz Paulo, ainda que há alguns que se chamem deuses e senhores, quer no céu, quer na terra, todavia para nós há um só Deus e Pai, e um só Senhor Jesus Cristo. Mas se você servir aqueles falsos deuses, a sua vida vai ser sempre do tamanho dessa divindade, sempre pequena. A oração do salmista no Salmo 115 é: tornem-se igual eles, aqueles que o adoram. E tem crente que está parecendo com gente mundana, está parecendo com o status, está parecendo com o dinheiro. Por quê? Porque tornou isso seu Deus e vai sendo moldado por ele. Essa, aliás, é a segunda coisa. A primeira é qual é o seu alvo. A segunda é que eu faço o alvo e ele me faz. É isso mesmo que eu falei. É estranho, mas é isso. Eu faço o meu alvo e depois ele me faz. Como eu falei, eu gosto de dar o seguinte exemplo. Quando especialmente algum adolescente, algum jovem, às vezes junior, começa a gostar de um cantor famoso, já falei isso algumas vezes. A maioria das vezes esse jovem, esse adolescente, ele começa a querer se parecer com esse cantor. Quem nunca passou por essa fase que atira a primeira pedra, não é verdade? Aí você quer o boné do cantor, sei lá o que está na moda hoje, o chapéu, a roupa, a bota, não sei, né? Você quer ser parecido, porque você faz o alvo, depois o alvo te faz. Você bota o desejo, depois esse desejo te consome. Então, do que eu estou correndo atrás? Todo mundo tem sonho. O problema não é ter sonho, não. O problema é que, dependendo do sonho que você tiver, você vai sendo moldado conforme ele. Olha o verso 25. Todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Como são os atletas? Irmãos, a verdade é que um atleta, especialmente esse que Paulo está falando, que é o atleta da corrida, os que correm no estádio, portanto, atletas de corrida,
eles têm um padrão a seguir, não é verdade? Um jeito não só de vamos dizer assim, de treino, mas um modo de vida. Me lembro que eu estava acompanhando, muitos anos atrás, hoje em dia os exemplos vão ficando até para trás, né, de tanto que se renova esses atletas, aquele famoso César Cielo, já ouviu falar nele? César Cielo, ele deve fazer agora uns 15 anos atrás, ele foi o único que ganhou de um americano, que ganhou tudo, foi lá, o César Cielo ganhou dele, uma das provas das Olimpíadas, ficou famoso no Brasil, aí foram lá ver como que era a vida do César Cielo. Olha, se todo mundo invejava o título dele, ninguém, ou quase ninguém invejava a vida dele. Ele passou anos, provavelmente sua adolescência, ou parte dela, até o começo da juventude, dormindo 8 horas da noite, né? 8h30, no máximo 9, porque ele tinha que acordar de madrugadinha, lá pelas 5, alguma coisa assim, que aí ele tinha que treinar, era um nadador no caso, né? Ele concorreu na natação. Ele não podia comer coisas diferentes, porque ele tinha comida que não era muito pouca não, mas era comida específica para ele ganhar o peso ideal, ele tinha o treino certo. Se alguém chamava ele para ir numa festa, imagina, adolescente, jovem, ele ou não podia ir, porque ia terminar muito tarde, ou não podia comer as comidas da festa, porque ele não ia ter o corpo que ele precisava ter para ganhar a prova. E aí quando ele ganhou, imagina isso, ele poderia ter feito tudo isso e ter ficado lá em quarto, que não é muito ruim para umas Olimpíadas, mas não ia ter o pódio. Aí quando ele ganhou, foram fazer a reportagem e viram a vida que ele levava. Ele fez um alvo e o alvo fez ele, percebe? Ele disse, não, vou ganhar, vou ser o primeiro. Mesmo que não ganhasse, né? Mas o desejo era esse. E a vida dele foi moldada por isso. O apóstolo Paulo diz assim, os que correm de tudo se abstêm. É uma vida quase que ascética. É uma vida, mas eles fazem para alcançar essa coroa que é corruptível. Irmãos, se aqueles homens que colocaram este alvo, que é corruptível, quanto mais nós, que temos uma coroa incorruptível. E neste caso, as Olimpíadas de hoje em dia não é mais, porque a medalha é de ouro mesmo, né? Então a medalha de ouro. Até histórias aí de medalhistas que venderam sua medalha, que tem lá o valor em ouro. Mas na época dos romanos e dos gregos, a coisa era menos garbosa, né? Era aquela coroa, aquela meia coroa de raminhos, você já deve ter visto em filme antigo, que o cara colocava aqui ao redor da cabeça e saía andando, mas aquilo era ramos que secava. Então era uma coroa literalmente corruptível. Quanto tempo que dura um raminho desse? Talvez as irmãs vão saber mais, aí 1, 2 semanas, sei lá, 3, né? Pronto, secou. Não tinha plástico na época, né? Aí dava para fazer de plástico, mas não, era de verdade mesmo, natural. Aí Paulo vai dizer, esta coroa é corruptível. Paulo não está reprovando o César Cielo, não. Ele está usando ele de exemplo para nós. Se eles fazem para uma coroa corruptível, e nós? Irmãos, quando o nosso alvo é o céu, nós moldamos a nossa vida para o céu. Veja, nós fazemos o alvo e ele nos faz. Nós somos moldados. Aí, vamos aplicar isso aqui para nós? Do que a gente se abstém para alcançar a coroa incorruptível? Esse é o padrão, esse é o exemplo. Se para alcançar uma coroa incorruptível, aqueles homens se abstêm para competir nos estádios, e eu, e você, do que nós vamos nos abster? Do que temos que deixar para alcançar esta coroa incorruptível? Tem crente que vai sendo cozinhado dia após dia, e ele vai começando a achar a coisa normal, e ele acha que se abster de algumas coisas que tornariam ele mais santo é muito penoso, muito penoso. Talvez, irmãos, seja bacana a gente se comparar com a igreja perseguida. A igreja perseguida se abstém não só porque ela quer, mas porque ela é obrigada de muita coisa. Ela se abstém da reputação, e por igreja perseguida, talvez você não saiba, são os irmãos, os cristãos, que estão em locais de perseguição. Gente que é morto, gente que é expulso da casa, gente que é literalmente perseguido, porque serve a Jesus. Isso acontece no Oriente Médio, na Ásia, em alguns locais da África.
mas tem alguns pontos no México que também há perseguição contra gente que serve a Deus. Esses homens, essas mulheres se abstêm, é claro, do status, da reputação, às vezes da família, mas quando a gente vai e conhece um pouco das histórias deles, a gente fica ou inspirado ou envergonhado, talvez as duas coisas. Lá na Coreia do Sul, que não é um país em perseguição, mas que houve muita embate com a Coreia do Norte, na maior igreja da Coreia do Sul, que é a maior igreja do mundo, alguns pastores foram lá, acredito que eu já comentei com os irmãos, e eles chegaram para ver tudo, né? Porque tudo enche os olhos, é a maior igreja do mundo, não sei quantos membros tem, tá, irmãos? Uns 100 mil, 100 e poucos mil, então o templo é enorme, tudo é enorme, e se enche os olhos quando você chega lá, imagina isso, né? Você chegou num império, numa mega construção. Mas aí, esses pastores relataram que eles foram conhecendo a estrutura não só física da igreja, mas poderíamos chamar de estrutura espiritual. No púlpito, há uma inscrição assim, que você só pode subir se você tiver orado 5 horas por dia. Aí um pastor, amigo meu, estava comentando, né, que eu ia brincando com ele, se fosse proporcional, a gente só ia lá dar uma saudação, né? Não ia conseguir pregar, só uma saudação. 5 horas por dia, né? Eles possuem lá casinhas, locais que os irmãos vão lá orar, né? Várias dessas igrejas possuem torres de oração e tantas outras coisas, irmãos. E a questão aqui não é para nos constranger à vergonha, mas é para nos constranger ao desejo. Estes de tudo se abstêm, mas e nós? O que nós deixamos? Porque quando você fizer o alvo, Ele vai fazer você. Quando o seu alvo for Jesus, o céu, o relacionamento com Ele, as coisas poderão mudar em mim e em você. Eu posso me abster de perder tanto meu tempo em coisa que não serve para nada. Perco tanto tempo em entretenimento, e o mundo hoje ele está apaixonado por entretenimento. É sempre a nova notícia, sempre um novo momento, esperamos o lançamento, seja lá do que for, né? Paulo, quando vai em Atenas, se eu não estou enganado, diz lá que os atenienses não faziam nada a não ser falar sobre as coisas novas do momento. Irmãos, é essa geração, né? Ou somos nós, e aqui eu coloco eu, você, o mundo inteiro, que está sempre querendo a coisa nova. Já dizia o Spurgeon que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Então, nós às vezes colocamos o nosso coração sem perceber, porque gastamos o tempo, fazemos disso o nosso alvo, o entretenimento, às vezes, enfim, uma vida que não é profunda, essa é a questão, uma vida rasa, mas por vezes fazemos o alvo da nossa vida algo que é deste mundo. Sabe, irmãos, nós temos um problema na leitura deste mundo, isso nos confunde às vezes. Eu acredito que nem tudo do mundo é mundano, sabia disso? Nem tudo do mundo é mundano. Por exemplo, seu emprego não é mundano, eu espero, né? Se for honesto, não é mundano, tá? Mas ele talvez não seja, ou talvez ele esteja, né, tirando você do foco. Ou quem sabe, se o foco for ser o maior no seu emprego, quem sabe tire o seu foco. Por exemplo, o entretenimento que eu falei aqui, se não tiver coisa errada, não é mundano. Mas ele é o quê? Secular, esse é o termo. Tá? Talvez o lazer que você tem, quem sabe você tenha lazer aí, que é o tempo que você gasta livre, pode não ser mundano. Então ele não é condenável. Eu não vou chegar lá, talvez na sua casa, na praça, onde você passa o seu lazer, e dizer, você está errado, você está em pecado. Não, porque talvez não seja mundano, espero até que não seja. Mas isso pode ser secular. Quando o nosso alvo é o céu, nós começamos a preencher o nosso tempo, o nosso dia, daquilo que nos aproxima de Jesus. Daquilo que nos aproxima de Jesus. Irmãos, isso não pode ser feito, nem você por mim, nem eu por você. Eu preciso moldar a minha vida para buscar Jesus, para buscar o alvo que é Jesus. O verso 26, Paulo, ele está dando um tapa de luva na igreja, né?
Aí ele coloca ele: pois eu assim corro, não como a coisa incerta, e assim combato, não como batendo no ar. Irmãos, quando Paulo escreveu esse texto, ele era salvo ou ele ia ser salvo ainda? O que você acha? Pensa aí consigo mesmo. Quando Paulo escreveu aos Coríntios e as várias outras cartas, eu tenho um palpite certo, tá? Que ele já era salvo. Paulo já tinha aceitado Jesus na estrada para Damasco. E que conversão foi aquela? Você lembra? Vem a luz, ele fica cego, ouve Jesus falando: por que me persegues? Vai até Damasco, Ananias ora por ele, cai as escamas dos olhos. A conversão dele foi mais mirabolante do que a nossa. Mas aí, este Paulo que já é salvo, que já tem Jesus no coração e já vai para o céu, ele fala esse texto que a gente está vendo aqui: eu assim corro, não como uma coisa incerta, e assim combato, não como batendo no ar. E o verso 27 pode colocar que fica mais, a palavra seria estranho, tá? Mais estranho ainda. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de modo algum ficar reprovado. Paulo não está falando de salvação aqui. Ele não está falando daquela oração inicial que você faz para aceitar Jesus. Ele não está indo contra também, é óbvio. Mas Paulo está falando de santificação. Existem coisas, irmãos, que assim como um atleta que faz algo que eu e você não fazemos, existem coisas que só atletas de Jesus vão viver. Existem coisas em Deus e da vida de Deus que você pode ficar pensando: mas eu queria tanto. Mas só se você se comportar como alguém que se reduz à servidão, subjuga o seu corpo, você viverá. Eu me lembro desse texto, faço um parênteses aqui, mas ainda nele. Um professor meu no seminário, bastante inteligente, até um pouco sagaz, colocou esse versículo para nós, na tela lá, ou mandou a gente ler na aula. E ele falou assim: será que Paulo batia em si mesmo? Porque a palavra subjugo aqui, em algumas traduções, é esmurro o meu corpo. Antes eu esmurro o meu corpo. Você sabe que algumas religiões, as pessoas pegam um chicote e eles começam a se degladiar. Você já viu isso? Então eles vão orando e vão se chicoteando. Esse professor nosso perguntou para nós, aquele monte de seminarista, que estava com vontade de responder, mas que não sabia: mas Paulo estava se batendo? Paulo estava se esmurrando? E é certo isso? Colocou essa pulga atrás da nossa orelha. E aí, ainda bem que ele respondeu antes de terminar a aula, né? Porque aí eu tenho a resposta. A verdade é que Paulo está apenas usando um exemplo. Ele apenas está ilustrando aquilo que as pessoas fazem com o seu corpo. Os atletas subjugam o corpo deles. Por quê? Porque não é o conforto que manda, é a vontade de ir para frente que manda nesses que correm no estádio. Aí Paulo fala assim: o meu corpo também, eu subjugo ele. Ou seja, eu domino as minhas paixões para que eu sirva a Jesus. No caso que ele era um pregador, para não ser reprovado. Irmãos, quando nós olhamos Paulo e tudo aquilo que ele viveu, quando nós olhamos outros servos de Deus, às vezes nós esquecemos da profunda busca que eles tinham, da profunda e incessante busca que esses homens possuem. Há coisas, repito novamente, que nós só viveremos em Deus se o nosso alvo for o céu, se o nosso alvo for Jesus. Há coisas que, se você começar a buscar a Deus hoje, nessa noite, ou logo após esse culto, se você moldar o seu dia para orar, talvez para jejuar, para ler a palavra, para decorar versos, quem sabe daqui um mês, ou quem sabe daqui um ano, depois de muito tempo buscando a Deus, não é um número exato, quem sabe você só estará apto para vivenciar depois disso tudo. Talvez, irmãos, e aqui eu me coloco talvez como Paulo fala dos pecadores, o principal, talvez nós não vemos experiências a mais com Deus, porque nós estamos todos acostumados, sabe aquela média menor, média pequena. E aí eu me comparo a esses pastores de igreja perseguida,
e há vários cristãos nesses locais que estão clamando ao Senhor dia e noite, que estão buscando ao Senhor e elevar um pouquinho a média daquilo que esperam e daquilo que vivenciam no Senhor. Portanto, eu faço o alvo e depois o alvo me faz. Se o seu alvo é o conforto, parabéns, você conseguirá. Se o seu alvo é alguma recompensa desse mundo, provavelmente você chegará lá. Para estes corredores, o alvo era correr. Claro que só um levava o prêmio. Mas agora, irmãos, se o nosso alvo é o céu e Jesus, isso vai moldar o nosso coração. Por fim, não erre esse alvo. Você sabia que a palavra pecado significa errar o alvo? Pelo menos era assim no original. Por quê? Porque a ideia é que você tem um local para atingir. Eu duvido quem que ia conseguir acertar essa flecha aqui, ó. Acho que ninguém ia conseguir acertar no meio. Mas o pecado é essa ideia de errar o alvo. É aquela questão, irmãos, de começar bem e depois não terminar bem. Quando você se converteu, provavelmente você estava como aquela moça que tinha grandes planos. Talvez não planos missionários nem ministeriais nesse sentido, mas de planos de vida com Deus. Quando você começou a buscar a Deus, ou talvez no ponto auge da sua vida com Ele, você lembrava e você tinha desejos, era assim comigo e provavelmente com você. E aí aquilo foi diminuindo, foi esfriando, e nós começamos a errar o alvo. Talvez não do pecado, mas diminuir a média. Aí a gente começa a dizer assim: ah não, Deus não vai falar mais comigo mesmo. Ah, Deus não vai fazer. E tem gente na igreja que ajuda também, né? Ajuda a puxar para baixo, não é verdade? Quando vem um novo convertido animado, o que muita gente diz? Calma que logo desanima. Isso aí não dura muito tempo, não. Olha só. Gente, você é crente, você não fala uma coisa dessa, tá? Você vai dizer assim: eu vou orar para ele continuar animado assim, ficar cada vez mais. Porque eu já ouvi essa frase algumas vezes, em relação a gente nova, ou até gente não nova, mas que estava animada. Mas você lembra? Faz um exercício aí, quando você buscava o Senhor. E a questão não é o trabalhar muito ou pouco, mas o desejar muito o Senhor. Qual foi o melhor momento da sua vida com Deus? Qual foi aquele tempo que, quem sabe, você olha para trás e fala: aquele momento foi um momento maravilhoso. Eu tenho alguns tempos na minha vida que eu glorifico a Deus. Obrigado, Senhor, porque eu vivenciei tempos de grande experiência com Deus, de grande busca do Senhor, mais do que hoje até. E o movimento aqui tem que ser duplo. Como? Primeiro, de você olhar para esse momento da sua vida. Pode ter sido o tempo da sua conversão, pode ter sido um tempo depois, da maturidade, não sei. O movimento é que primeiro você olha e você fale, ao invés de você dizer: ah, Senhor, nunca mais, que às vezes nós falamos assim, né? Nunca mais, eu não tenho mais aquele vigor, não tenho mais aquele tempo. Alguns dizem: eu era inocente, porque eu achava que Deus ia fazer coisas. Não olhe para aquele tempo assim. Olhe para aquele tempo e diga: obrigado, Senhor, porque o Senhor estava construindo um fundamento na minha vida. Um fundamento na minha vida. Tem um autor em especial que fala sobre a vida cristã, que ele fala que existem alguns momentos na nossa vida que Deus fala muito com a gente, que a gente tem muita vontade. Por vezes é no início mesmo, normalmente é no início, logo que você se converteu, mas pode ser em outros momentos. E aquele tempo passa. Para muitos ele passa. E aí, essa ideia que você olhe para trás, não como uma espécie de tristeza, né? Ah, passou, nunca mais, né? Não, que você olhe com gratidão. Senhor, obrigado, porque naquele tempo eu orava, eu buscava o Senhor, que aquele tempo o Senhor falava comigo. Pode ser que eu fosse mais ingênuo mesmo, mas obrigado que o Senhor me guardou meu coração. E o movimento duplo, a segunda parte, é saber de uma coisa: aquele momento é como se Deus colocasse uma marca. Você já viu, quando a criança vai crescendo, especialmente nos Estados Unidos, eles fazem isso, né? Tem uma parede específica que vai marcando o crescimento da criança. Você já viu isso, né? Risca assim, opa, está com 1 metro, 1,5 metros. Tarará. É como se Deus falasse assim: eu vou fazer a marca aqui. Essa é a marca da onde Deus já te levou. Esse tempo com Deus que você teve, quando você orava, quando você buscava Ele.
É a marca da onde Deus já te levou. E é a marca da onde Deus quer ultrapassar. É apenas um ponto na sua vida que você pode lembrar e falar: Deus já me levou até ali. Ele pode me levar mais. Por quê, irmãos? Não erre o alvo. Não ache que nunca mais você vai chegar lá. Não. Você pode, e há poder do Espírito em nós, para que a gente faça de Jesus o nosso alvo, a ponto de ultrapassar aquela época. Quando Jesus fala para uma igreja inteira, sabia que teve igreja inteira que desanimou? A igreja dos Efésios, lá no livro de Apocalipse, não na carta de Efésios. Deus, Jesus, por meio de João, fala: lembra de onde você caíste, porque você deixou o primeiro amor. E aí Deus fala para eles voltarem às primeiras obras, a buscar a Ele. Não é uma palavra que Deus dá de desânimo, não, é uma exortação, sim. Se não voltar ao primeiro amor, vocês vão ser cortados, é verdade, mas é uma palavra de ânimo. Vamos lá, volta. Lembre-se disso. O local onde Deus te colocou, de maior profundidade, de maior experiência, não é um local que você nunca mais vai chegar. É um marco de Deus na sua vida, que Ele quer te levar de novo, mas agora talvez com mais maturidade, talvez com mais experiência, com mais conhecimento bíblico, com mais percepção da realidade de Deus. Não erre o alvo, permaneça seguindo. Por quê? Porque o maior alvo, de fato, é Jesus. Bom, para a gente finalizar, sabe, irmãos, a gente falou de céu, de Jesus, claro que é o alvo, de salvação que me leva até lá, de santificação, mas a verdade é que esse processo todo é uma relação que eu tenho com Jesus. Eu tenho que te lembrar isso, de tempos em tempos a gente tem que relembrar o óbvio. Por que estamos na igreja? Por que servimos aqui na igreja? Ou por que você vem no culto? E existem vários motivos do porquê nós vamos na igreja. Esses motivos não são ruins necessariamente. Você sabia que foram fazer uma pesquisa do porquê as pessoas vão na igreja? Ou pesquisa assim, que tipo de igreja que atrai mais as pessoas? Tem uma coisa que retira as pessoas de uma igreja. Sabe o que é? Falta de estacionamento. Olha só que coisa. Especialmente em cidade grande, né? Aqui nós não temos esse problema. Aqui a gente estaciona ali na frente, no canteiro central, ali tem problema, né? Mas em igreja muito grande, em cidade grande, eles fizeram uma pesquisa e descobriram isso, sabia? Tem igreja que começou a diminuir porque não tinha estacionamento. O cara chegava lá, estacionava 3 quadras da igreja, falou: eu vou numa igreja que eu estaciono mais perto. Eu ia brincar justo, né? Não, mas pera lá. Bom, por quê? Claro que existem todas essas coisas, irmãos, e é verdade, né? Isso pode influenciar mesmo, mas você está na igreja, ou deveria estar, né? Por causa do seu relacionamento com Jesus. Qual é o seu alvo? Foi essa a primeira pergunta que eu fiz. Se o alvo for a relação com Jesus, ainda que você esteja desanimado, quebrantado, quebrado, ainda que você esteja sem força de voltar onde você parou, ainda que você olhe para trás e lembre com saudade daquele tempo, se o seu alvo é Jesus, Jesus vai dar um jeito de você voltar a ter uma relação profunda com Ele. Se o seu alvo é Jesus, se o seu coração está nele. E posso dizer uma coisa, acho que é uma coisa profunda, com todo temor, tá? Se você está olhando para o lado, você está começando a colocar outro alvo na sua vida, e não mais Jesus. Então volta, olha para Ele de novo. Mas eu não sei o que fazer. Faz igual Paulo, subjuga o seu corpo, subjuga o seu tempo. Como assim? Coloca tempo de oração na sua vida. Mas eu não estou com vontade. Ora sem vontade mesmo. Lê a Bíblia sem vontade, mas não estou entendendo. Lê sem entender, até que o Espírito comece a fazer sem entender, até que a oração comece a moldar seu coração. Faça de Jesus o alvo, e Ele vai restaurar a relação. Eu vejo, irmãos, como eu falei, já estava para concluir, eu vejo um movimento santo de Jesus em todos nós. Eu vejo um movimento de Jesus, que é o seguinte: todo mundo que serve ao Senhor
passará por um tempo de deserto, passará por um tempo de sequidão. Se você tem mais de, vou chutar aí, mais de 2, 3 anos na fé, para não dizer antes até, tá? Mas provavelmente você já passou por esse tempo de deserto, se não, está passando. Por quê? Por que esse tempo de sequidão, irmãos? Às vezes quando a gente está no ânimo, é fácil a gente julgar o outro, não é verdade? Quando você está animado, quando você nem vê que você já está na igreja, você já não teve essa fase assim? Talvez você esteja. Quando você vê, rapaz, já estou na igreja de novo, eita, que bênção. Chega segunda-feira, você fala, ai não, só quinta-feira, ficar 3 dias, eita. Nesta fase, é fácil olhar para quem está se arrastando. Som, eita, aí sim, hein? Até o microfone desanimou, eita. Irmãos, mas quando a gente chega no tempo de sequidão, lembra, eu estava falando do ânimo, quando a gente chega no tempo de sequidão, a gente começa até a contestar a Deus. Fala, Senhor, era tão fácil subjugar o meu corpo, era tão fácil reduzir a servidão o meu tempo, os meus desejos, por que agora não é mais? Mas todo mundo passa por isso. Não é que Deus foi maldoso com você. Às vezes uma coisa é usada, às vezes é o nosso dia a dia, os afazeres, às vezes são as intempéries, às vezes Deus deixa que pessoas mesmo façam isso, e a gente se sente um pouco desanimado. Mas isto é, irmãos, para que a gente se aprofunde. Isto é para que a gente pegue as nossas raízes e coloque lá mais fundo. Por isso que vem o tempo de sequidão. Porque se não viesse, nós ficaríamos sempre no raso. E Deus nunca livra ninguém de ser moldado por Ele. Deus nunca livra uma árvore que Ele plantou de ter que procurar raízes mais profundamente. Então, novamente, se o seu alvo, que é Jesus, começou a ficar um pouco difícil, distante, eu digo para você, subjugue o seu tempo, o seu corpo, sua vida, para buscá-lo. E haverá uma recompensa lá no final da busca, ou lá no meio, lá quando você começar a buscar. Eu falei lá 1 mês, 1 ano, não tem um tempo não, mas a recompensa será Jesus, será Ele brotando de novo no seu coração esse desejo dEle. Eu quero até te dar a oportunidade, até te dar a oportunidade, se você fizer isso, você terá a oportunidade de dar testemunha aqui, olha lá aquele dia que tinha aqui, o meu alvo é o céu, o pastor falou, e eu comecei a buscar Ele, agora eu passei por uma experiência com o Senhor. Você poderá vir aqui e contar essa experiência, porque o Senhor está desejoso de pegar aquele marco que Ele colocou na sua vida, talvez há 5, 10, 20 anos atrás, e elevar Ele. Eu quero orar com você, para que a gente saia daqui com um alvo, que é o céu, sim, é verdade, mas é quem está no céu, que é Jesus, com um alvo de uma relação profunda com Jesus. Talvez você vai ter que colocar diante do Senhor. Eu tive que colocar, irmãos, tá? O meu celular estava me tomando tanto tempo, já falei isso, né? Estou testemunhando muito disso, né? Uma hora você tem que falar, pastor, resolve isso aí logo, né? Você parar de testemunhar, mas é o tempo que é tomado, que não é pecado, mas tira tempo de Deus. Talvez você vai ter que colocar o seu trabalho, os seus afazeres, seu lazer, e subjugar, como Paulo fez. Quem sabe você vai ter que subjugar o seu corpo e dizer, agora eu vou fazer jejum. Para quê, irmãos? Para ter uma relação mais profunda com Jesus. Eu te desafio a fazer essa oração. Te desafio a mexer no que não estava sendo mexido antes, para que você possa ser mais profundo na relação com Jesus. O grupo de louvor pode vir na frente enquanto nós oramos, e depois a gente já vai continuar adorando o Senhor. Feche seus olhos. Deus de amor, obrigado, Pai, por tudo que nós temos feito ao Senhor. Mas mais do que isso, obrigado pelo que o Senhor tem feito na gente. Deus, eu creio que todos nós, talvez a maioria, temos testemunhos para contar daquilo que o Senhor já falou, daquilo que o Senhor já fez, daquilo que foi uma experiência com o Senhor profunda. Senhor,
Creio que todos nós teríamos testemunhos para contar de tempos que poderíamos chamar de tempos áureos na nossa vida, em que o Senhor falava conosco, em que era tão fácil chegar a um tempo de adoração e de rendição ao Senhor. Mas quem sabe todos nós, ou se não a maioria, poderá dizer: esse tempo passou, esse tempo ficou para trás, e talvez temos alguns calos, alguns machucados no meio do caminho. Mas Deus, estamos sendo relembrados pelo Senhor que o nosso alvo é o céu, o nosso alvo é a relação profunda que teremos com Jesus eternamente lá. E este alvo molda o nosso coração hoje. Senhor, que cada um saia daqui desafiado a olhar para o Senhor como aquele que é o amado das nossas almas, o desejado de todas as nações, aquele que nós queremos e desejamos para o nosso dia a dia. Que possamos sair daqui subjugando o nosso corpo, e aí diríamos o nosso tempo, subjugando os nossos desejos, para amar o Senhor e para ter o Senhor em nosso dia a dia. Queremos ter experiências, Senhor, contigo, mas já entendemos que essas experiências virão depois de um bom tempo de busca. Elas retornarão ao nosso dia a dia, depois do nosso dia a dia ter retornado ao Senhor. Haverá vida em nós quando a nossa vida estiver no Senhor. Então, Pai, que saia daqui gente comprometida com uma vida de oração, gente comprometida com uma confissão de pecados, que saiamos daqui comprometidos com o estudo da Tua Palavra, com a busca incessante pelo Senhor, porque aqueles que correm no estádio, eles são um exemplo para nós, mas nós queremos correr para o Senhor e fazer da nossa vida uma procura profunda pela Tua presença e pelo Teu querer. Eu oro, Pai, grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor vai fazer. Traz de novo, Senhor, aqueles que deixaram o primeiro amor. Senhor, acende de novo o coração que se apagou. Deus, o Senhor não apaga o pavio fumegante, não, o Senhor não faz isso. O Senhor não quebra a caniça rachada, mas o Senhor restaura, e o Senhor traz de novo o ardor naquele pavio que está quase se apagando. Faz isso nos corações, Deus, nessa noite, e que saiamos daqui sabendo que é um desafio, mas é o maior desafio das nossas vidas, moldá-la para o alvo, que é a relação contigo, Pai. Eu oro grato ao Senhor, em nome de Jesus.